Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Epístola de Tiago. Sabe, é um dos livros mais práticos e diretos do Novo Testamento. Mas, curiosamente, é também um dos mais debatidos. E por quê? Porque ele vai direto ao ponto, ele toca na ferida. Qual é, afinal, a relação entre o que a gente diz que acredita e o jeito que a gente de fato vive? Para começar, vamos direto para a controvérsia central. Olha só que forte isso. O grande reformador Martinho Lutero chegou a chamar essa carta de uma epístola de palha, uma declaração bem pesada, né? Especialmente vindo de quem veio e falando de um livro da Bíblia. Então a pergunta que guia nossa conversa é essa: o que tem nessa carta que gerou tanta polêmica? O que nela parece, à primeira vista, bater de frente com a teologia de outros escritos, como os do apóstolo Paulo? É isso que a gente vai investigar. E a chave para desvendar o significado e a intenção dessa carta está na identidade de quem escreveu. É fundamental saber quem estava escrevendo e para quem, para a gente pegar o contexto certinho e entender essa mensagem tão poderosa e prática. Bom, e aqui a gente já entra num pequeno mistério. O Novo Testamento menciona pelo menos 3 figuras importantes com o nome de Tiago. Então, a pergunta é: de qual Tiago estamos falando, afinal? Vamos analisar os candidatos. Tiago Maior, apóstolo, a gente pode descartar. Ele morreu cedo demais, em 44 depois de Cristo, então as datas não batem. E o Tiago Menor? Bom, sobre ele a gente sabe muito pouco. Ele meio que some dos registros. Aí sobra quem? Tiago, o irmão de Jesus. E essa figura é fascinante. Alguém que no início era cético, não acreditava, mas que se tornou uma verdadeira coluna da igreja em Jerusalém depois de um encontro com Cristo ressurreto. Tudo, mas tudo mesmo aponta para ele. Então, o cenário é este: um líder com raízes judaicas muito fortes, escrevendo para outros judeus que se tornaram cristãos e que estavam espalhados pelo mundo. Ele mesmo chama essa galera de as 12 tribos da dispersão. Eram pessoas que estavam ali, no dia a dia, tentando entender como viver essa nova fé em Jesus. O estilo de Tiago é bem único. Não dá para esperar aqui uma argumentação teológica longa e cheia de detalhes como nas cartas de Paulo. É melhor pensar nela como um manual de conduta, sabe? Uma coleção de pílulas de sabedoria para a vida diária. Esse estilo literário tem até um nome chique, paranese. Mas o que importa mesmo é a ideia por trás. É um texto totalmente focado em conselhos práticos, em guiar o comportamento. O objetivo de Tiago não é ficar debatendo teologia abstrata, mas sim mostrar como a teologia se vive na prática. E os temas que ele aborda são super concretos. É só dar uma olhada. Ele fala sobre como lidar com as provações, o cuidado com os mais frágeis, o perigo da fofoca, o controle da língua. Enfim, é uma fé que acontece na vida real, sabe? Uma fé encarnada. E isso nos traz de volta ao ponto que causou tanta polêmica, especialmente para Lutero: essa relação entre fé e obras. É bem aqui que a tal epístola de palha ganhou seu apelido. Vamos colocar lado a lado. De um lado, Paulo diz que somos justificados pela fé, sem depender das obras da lei. Do outro, Tiago afirma que a fé sem obras está morta. Olhando assim, de primeira, parece uma contradição gritante, não é? Mas a questão é: será que é mesmo uma contradição? Ou será que Paulo e Tiago estão simplesmente abordando o mesmo assunto por ângulos diferentes, com propósitos diferentes? E aqui está a chave para resolver esse dilema todo. Paulo e Tiago usam a palavra obras com significados diferentes. Quando Paulo fala em obras da lei, ele está combatendo a ideia de que a gente pode comprar ou merecer a salvação por meio de rituais. Já o Tiago, quando fala das obras da fé, está falando de outra coisa. Ele fala sobre ações de amor, de justiça, de misericórdia, que são, na verdade, a prova, a demonstração de uma fé viva. E essa analogia aqui é brilhante para entender a diferença. Pensa assim: Paulo está focado na raiz da nossa salvação, que é a fé em Cristo. Tiago, por outro lado, está focado no fruto que essa salvação produz, que são as boas obras. Percebe? Não é contradição, é complemento. Uma árvore saudável com uma raiz forte, que é a fé, naturalmente vai produzir bons frutos, que são as obras. Com isso em mente, essa frase de Tiago fica muito mais clara. Ele não está dizendo que as obras é que salvam. O que ele está dizendo é que uma fé que salva, uma fé de verdade, inevitavelmente vai produzir obras. Uma fé que está viva é uma fé que age. Simples assim.
Ok, a parte teológica a gente entendeu. Mas e na prática? O que essa carta tão antiga tem a dizer para nós hoje, nas nossas comunidades? Acredite, a mensagem é mais atual do que nunca. Tiago nos deixa um guia bem claro. Primeiro, coerência ética. O que se crê e o que se faz precisam andar juntos. Segundo, justiça social. A fé tem que se manifestar no cuidado com os pobres, com os marginalizados. Terceiro, pureza na comunidade. O jeito que falamos uns com os outros define a saúde do grupo. E quarto, esperança resiliente. É a fé que nos segura firme nos desafios. Resumindo tudo, a carta de Tiago é um lembrete poderoso de que a fé cristã não é só um conceito abstrato. Não é um conjunto de doutrinas para a gente aceitar intelectualmente e pronto. Não, é um caminho a ser percorrido, uma vida a ser vivida. E a gente termina com essa provocação para refletir. A carta de Tiago nos força a perguntar como é que uma comunidade pode demonstrar no mundo de hoje uma fé que é real, que é vibrante e que transforma. A resposta, segundo Tiago, não está só no que dizemos, mas fundamentalmente no que fazemos.